vamos aí para mais um tema de Durkheim, que é a divisão do trabalho social. Nós percebemos que há uma necessidade da divisão do trabalho, uma necessidade até mesmo econômica, né? Nós podemos ver que se eu tenho o trabalho dividido, eu consigo produzir mais em menos tempo, tendo menos custo, ou seja, um maior lucro. Então, mas para Durkheim, qual vai ser a necessidade da divisão social do trabalho? Será que uma necessidade só econômica ela é suficiente? Porque nós percebemos que na Revolução Industrial o trabalho nas fábricas era dividido, mas tinham-se problemas, né? E não foi só positivo, né? Eu tive problemas relacionados à poluição do meio ambiente, a questões ligadas ao desemprego, à poluição e uma série de fatores. Aí você deve pensar então, qual a real necessidade da divisão social do trabalho? E ele vai falar que a divisão do trabalho tem uma função de solidariedade. E quando eu falo em solidariedade, não tem nada a ver com ajuda ao próximo, né? E que infelizmente, deixa eu aí partir para um ponto reflexivo, abrir um parênteses, as pessoas se tornam solidárias, né, apenas no Natal, né? Aquele espírito de empatia com o ser humano, mas a solidariedade ela é necessária em todos os ambientes da nossa vida. Mas Durkheim não quer falar nesse tipo de solidariedade, mas em si na necessidade da interdependência dos indivíduos. Lembra que ele associa, e eu falei isso em outros vídeos, a sociedade ao corpo humano? Ou seja, as partes do nosso corpo, elas desempenham funções diferentes, elas estão interligadas? Ou seja, o ser humano ele depende do outro indivíduo para ele coexistir. E aí, como ele é positivista, ele parte de uma linha evolucionista. Ou seja, dentro de uma evolução social e de uma produtividade, ele vai dividir essa solidariedade em duas. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. E eu vou explicar cada uma delas. A solidariedade mecânica para Durkheim, ele vai fazer parte das sociedades primitivas. Portanto, as sociedades vão evoluir de uma sociedade mecânica para uma sociedade orgânica. Na sociedade mecânica, o pensamento coletivo ele é bem desenvolvido. As pessoas desempenham atividades semelhantes e eu tenho, portanto, aí um direito punitivo, porque como as pessoas elas cometem erros, elas o fazem contra a coletividade, ou seja, a punição por aquilo que elas executam vai ser uma punição muito mais rígida, uma punição muito mais severa, por assim dizer. Então, nesse tipo de sociedade, eu tenho uma divisão do trabalho menos acentuada, já que as pessoas desempenham atividades semelhantes e a consciência coletiva é altamente desenvolvida. Já a solidariedade orgânica, que ele fala que todas as sociedades elas chegariam então a esse patamar de uma perspectiva evolucionista, seriam as sociedades pós-capitalista, pós-industriais, elas seriam aquelas em que teriam uma consciência individual mais desenvolvida que a coletiva e elas fariam atividades extremamente diferentes, a atividade das mais diversas possíveis. E além disso, essas sociedades elas teriam, portanto, um direito restitutivo, porque um indivíduo, quando ele comete algum crime, quando ele faz algo, ele não está fazendo contra uma coletividade toda, mas apenas a um grupo específico. Ele está rompendo com o contrato social. Para você entender o direito punitivo e o direito restitutivo, vamos dar um exemplo aí de algumas sociedades. As sociedades orientais, quando a pessoa ela comete algum crime de adultério, você vê isso muito no Oriente Médio, a pessoa, principalmente a mulher, porque é uma sociedade extremamente machista e patriarcal, ela é levada para o centro da sociedade e tivemos várias polêmicas disso, né, alguns anos atrás, e eles procuram o apedrejamento dessa mulher. Para quê? Para servir de exemplo para o resto da sociedade, porque aquilo é um crime que foi cometido na visão deles contra a sociedade inteira. É uma ofensa moral da sociedade. Já na maioria dos outros países, quando ocorre o adultério,
simplesmente a separação e ninguém tá nem aí com isso, porque a consciência individual é altamente estabelecida e cada um cuide da sua vida muito bem, obrigado. Só que nós precisamos ressaltar a ideia de que essa visão de uma sociedade mecânica para uma sociedade orgânica é uma visão, uma perspectiva positivista e evolucionista de Durkheim, e que existem complicações baseadas nessa ideia de moralidade relacionadas à ordem e ao progresso. Nós podemos ver também exemplos com divisão do trabalho relacionadas às especificações das funções, né? Hoje em dia, nós temos a divisão do trabalho tão acentuada que na área da medicina mesmo, nós temos várias e várias divisões com relação à área da medicina. Né? Já no passado, nas sociedades antigas, era o contrário. Os cientistas, eles tinham várias estudos, né? Leonardo da Vinci, ele foi matemático, ele foi pintor, ele foi escritor, ele foi artista. Então, nós podemos perceber uma especificação, ao contrário disso, da sua funcionalidade. Já hoje em dia, a pessoa, quando faz um doutorado, ela está cada vez mais se afunilando em um conhecimento específico, não necessariamente que ela sabe sobre tudo. Espero que tenha te ajudado aí nas suas reflexões sociológicas